Você já parou para pensar no que há de especial na madrugada? Naquele silêncio profundo, onde o mundo parece adormecer e a agitação do dia se transforma em uma paz quase sobrenatural. É neste momento que muitos escolhem se conectar com o divino, buscando respostas, alívio e uma intimidade mais profunda com Deus. Na Bíblia, a madrugada é um período que carrega um significado espiritual profundo. Diversas passagens revelam que, enquanto o mundo físico descansa, o mundo espiritual se intensifica e a presença de Deus se torna mais palpável. Em Salmos 63, 6, lemos: "Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite." Este versículo nos dá uma pista do poder que existe em orar durante as horas da noite, especificamente de madrugada. Na verdade, não é por acaso que personagens bíblicos, incluindo Jesus, escolheram esse horário para orar. No silêncio e na calmaria da madrugada, as distrações do mundo desaparecem, permitindo que o coração humano se alinhe com a voz de Deus de maneira singular. Mas por que a madrugada? O que faz deste momento um período tão poderoso para a oração? Será que há algo místico no horário? Ou será que a ausência de barulhos exteriores permite que a alma ouça melhor os sussurros de Deus? Nesse vídeo, vamos explorar essas perguntas e mergulhar no incrível poder da oração de madrugada, uma prática que pode transformar vidas de maneira profunda e sobrenatural. O ato de orar nas primeiras horas da manhã não é apenas uma prática de fé, mas também uma ferramenta espiritual poderosa, capaz de mudar situações e tocar o coração de Deus. Jesus, o Filho de Deus, em sua sabedoria infinita, escolheu se retirar nas madrugadas para orar. Se o próprio Jesus viu o valor de orar nesse horário, o que isso significa para nós? A madrugada é um momento de sacrifício, onde a renúncia do sono e do descanso reflete o compromisso sério em buscar a Deus com todo o coração. É um horário em que as distrações estão adormecidas e o espírito está mais atento. Não é de se admirar que muitos relatos de grandes revelações e experiências sobrenaturais tenham ocorrido durante orações na madrugada. Além disso, a Bíblia nos ensina que há um poder especial na busca por Deus durante esses momentos. No Salmo 119, 62, está escrito: "À meia-noite me levantarei para te dar graças, por causa dos teus justos juízos." Este versículo demonstra que até mesmo no meio da noite, quando a maioria está imersa no sono, levantar-se para adorar e orar a Deus é um ato de extrema devoção. A oração de madrugada não é apenas uma questão de disciplina, mas uma chave espiritual que abre portas para revelações e respostas divinas. À medida que aprofundamos nossa compreensão sobre essa prática, veremos como ela pode impactar profundamente nossa vida espiritual e emocional. O exemplo de Jesus Cristo é o maior guia para a vida cristã, e sua prática de orar nas madrugadas é um dos aspectos mais significativos da sua jornada espiritual. Em Marcos 1,35, lemos: "De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando." Isso nos mostra que Jesus intencionalmente escolheu um momento de completo silêncio e solidão para se comunicar com o Pai. Ele sabia que as distrações do dia poderiam ofuscar essa conexão e que a madrugada era o momento perfeito para mergulhar profundamente na presença de Deus. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, viu a importância da oração de madrugada, quanto mais nós, simples mortais, deveríamos seguir seu exemplo. Quando Jesus se retirava para orar de madrugada, ele estava nos mostrando um modelo de entrega total e sacrifício. Orar antes do amanhecer requer disciplina e comprometimento. É um ato de fé e entrega que demonstra o quanto estamos dispostos a priorizar nossa relação com Deus. Muitas vezes, Jesus enfrentava situações difíceis logo após essas orações, e podemos interpretar que esse tempo na presença de Deus
o fortalecia para as batalhas espirituais e físicas que viriam. O exemplo de Jesus revela que a oração de madrugada é mais do que uma simples prática. É uma preparação espiritual para enfrentar os desafios da vida. Além disso, ao observarmos os evangelhos, percebemos que os momentos em que Jesus buscava a Deus de madrugada estavam frequentemente relacionados com decisões importantes ou grandes eventos que estavam por vir. Por exemplo, antes de escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite inteira em oração. Lucas 6:12. Isso nos ensina que a madrugada pode ser um tempo estratégico para buscar direção e sabedoria do alto. A oração de madrugada nos conecta a um nível mais profundo de revelação e nos prepara para os desafios e decisões que enfrentaremos. Por fim, ao seguir o exemplo de Jesus, estamos nos conectando a uma tradição de comunhão íntima com Deus. A madrugada nos oferece um espaço de quietude, onde podemos ouvir a voz de Deus com mais clareza. É um tempo em que nossas preocupações parecem diminuir e a presença de Deus se torna mais palpável. Se buscarmos esse tipo de oração com a mesma intensidade que Jesus, poderemos experimentar uma transformação espiritual profunda, onde o poder de Deus se manifesta em nossas vidas de maneira evidente. A Bíblia fala sobre as horas de vigília, e esse conceito está intimamente ligado ao ato de orar durante a madrugada. Na tradição judaica e cristã, as horas da noite eram divididas em períodos de vigília, e cada período tinha um significado espiritual específico. Em Lucas 12:38, Jesus menciona a segunda e a terceira vigília, momentos em que o mestre esperaria a volta de seu Senhor. Isso sugere que as horas da madrugada são momentos especiais de espera e preparação espiritual. Mas por que Deus parece falar mais claramente durante esses períodos? A resposta pode estar no silêncio. O mundo dorme, as distrações diminuem, e nesse ambiente de quietude, a voz de Deus pode ser ouvida com mais clareza. Em Êxodo 14:24, Deus agiu na última vigília da noite, destruindo os inimigos de Israel. Essa passagem nos mostra que as madrugadas são momentos de ação divina. Quando buscamos a Deus nessas horas, estamos em sintonia com um padrão espiritual estabelecido nas Escrituras, onde Deus frequentemente revela seu poder e suas respostas no silêncio da noite. As vigílias espirituais também são tempos de preparação e proteção. Durante a madrugada, as batalhas espirituais continuam a ocorrer, e estar em oração nesse momento é uma forma de se proteger e se preparar para os desafios do dia. Em Mateus 26:41, Jesus adverte seus discípulos: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação." Esse versículo é um lembrete de que estar espiritualmente vigilante, especialmente durante as horas da noite, nos protege das armadilhas do inimigo e nos prepara para a batalha espiritual diária. Portanto, ao orarmos durante as vigílias da madrugada, estamos não apenas seguindo uma prática espiritual profunda, mas também nos colocando em uma posição de proteção e revelação. Deus fala de maneira clara e poderosa nesses momentos, e se estivermos dispostos a sacrificar algumas horas de sono para ouvi-lo, experimentaremos uma conexão divina mais profunda e transformadora. Os relatos de milagres e experiências sobrenaturais que ocorrem durante as orações de madrugada são inúmeros. Pessoas ao redor do mundo testemunham como suas vidas foram transformadas ao buscar a Deus nesse horário. Um desses testemunhos vem de um pastor que, após meses de orações fervorosas na madrugada, viu uma doença incurável desaparecer misteriosamente de seu corpo. Ele afirma que foi no silêncio da madrugada, quando sua alma estava totalmente entregue a Deus, que a cura se manifestou. Há também histórias de famílias que experimentaram livramentos sobrenaturais após orações noturnas. Em um caso famoso, uma mãe acordou no meio da noite com um forte impulso de orar por sua filha, que estava viajando. Sem saber o porquê, ela orou fervorosamente nas primeiras horas da manhã.
Mais tarde, ela descobriu que sua filha havia evitado um grave acidente de carro exatamente no momento em que estava em oração. Esses testemunhos nos mostram que a oração de madrugada não é apenas uma prática espiritual, mas uma ferramenta de intervenção divina. Os milagres de Deus não têm hora marcada, mas a madrugada parece ser um momento em que o sobrenatural se manifesta de maneira mais intensa. Muitos acreditam que isso ocorre porque a madrugada é um tempo de sacrifício, onde a nossa carne se submete completamente ao Espírito. É nesse momento de rendição total que o poder de Deus pode se manifestar de forma mais livre. Como está escrito em Jeremias 33:3, «Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes». Esse versículo é uma promessa de que Deus responderá quando o buscarmos, especialmente em momentos de profunda oração, como na madrugada. Esses testemunhos servem para nos lembrar que o poder de Deus não conhece limites e que, ao buscá-lo nas horas mais silenciosas da noite, podemos experimentar o impossível. A oração de madrugada abre as portas para o sobrenatural e nos coloca em uma posição de receber milagres e livramentos divinos. E esses relatos de milagres não são exceções. Eles são exemplos vivos do que pode acontecer quando buscamos a Deus com todo o nosso coração. Orar de madrugada não traz apenas benefícios espirituais, mas também psicológicos. Muitas pessoas relatam que, após períodos de oração nas primeiras horas da manhã, sentem uma paz interior que dura o dia todo. Isso ocorre porque a oração nos conecta com Deus, e essa conexão traz uma sensação de segurança e alívio. Em Filipenses 4:6-7, somos lembrados: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A madrugada oferece um tempo de quietude que é difícil de encontrar durante o dia. As preocupações e as responsabilidades que enfrentamos ao longo do dia são deixadas de lado, e o silêncio permite que a mente se acalme e que nossa atenção se volte completamente para Deus. É nesse ambiente que a oração se torna ainda mais poderosa, pois estamos mais focados e sensíveis à voz do Espírito Santo. Muitas pessoas relatam que, após um tempo de oração de madrugada, experimentam clareza mental e uma renovada força emocional. Além disso, orar de madrugada também traz um senso de disciplina espiritual. Ao sacrificar o sono para buscar a Deus, estamos treinando nossa alma a se submeter ao Espírito. Esse tipo de disciplina é essencial para o crescimento espiritual, pois nos ensina a colocar Deus em primeiro lugar, acima de nossos desejos e necessidades imediatas. Ao longo do tempo, essa prática fortalece nossa fé e nos torna mais resilientes diante dos desafios da vida. O poder transformador da oração de madrugada não pode ser subestimado. A ciência já comprovou que momentos de silêncio e meditação têm efeitos profundos no cérebro e no bem-estar emocional. Quando combinamos isso com a oração, o impacto é ainda maior. O coração humano foi criado para se conectar com Deus, e essa conexão traz um senso de paz e propósito que nada mais pode oferecer. Se você se sente inspirado a começar a orar de madrugada, mas não sabe por onde começar, aqui vão algumas dicas práticas para te ajudar a desenvolver esse hábito. Primeiro, comece estabelecendo um horário fixo. Você pode escolher uma hora antes do nascer do sol, ou qualquer outro momento da madrugada que funcione melhor para você. O importante é manter consistência. A disciplina de acordar nesse horário específico ajudará seu corpo e sua mente a se acostumarem com o novo padrão, e logo, orar de madrugada se tornará um hábito natural. Outra dica importante é preparar um ambiente propício para a oração. Escolha um local tranquilo, onde você possa se concentrar sem interrupções.
Tenha sua Bíblia, um caderno de anotações e uma caneta ao alcance, para que você possa registrar as revelações que Deus te dará durante esse tempo. Colocar uma música suave de fundo também pode ajudar a criar uma atmosfera de adoração e concentração. A chave é eliminar qualquer distração que possa tirar seu foco da presença de Deus. Para aqueles que têm dificuldade em acordar de madrugada, uma dica útil é começar com pequenos passos. Não é necessário orar por 1 hora logo de início. Comece com 15 minutos e vá aumentando gradualmente o tempo de oração. O mais importante é que seu coração esteja totalmente focado em Deus durante esse período. Lembre-se de que o Senhor valoriza a qualidade da sua oração, não apenas a quantidade de tempo. Por fim, mantenha um espírito de expectativa. A oração de madrugada é um momento especial de conexão com Deus, e você deve entrar nesse período com o coração aberto e disposto a ouvir a sua voz. Ao longo do tempo, você começará a perceber os efeitos espirituais e emocionais dessa prática, e sua vida de oração será profundamente transformada. Orar de madrugada é muito mais do que um simples hábito ou uma disciplina espiritual. É um verdadeiro encontro com o sobrenatural. Quando nos dispomos a nos levantar nas primeiras horas da manhã, num horário onde o mundo está imerso no sono, fazemos um sacrifício que não passa despercebido aos olhos de Deus. Na quietude da madrugada, quando todas as distrações do dia cessam, a presença divina se torna mais tangível e nossa alma, em seu estado mais vulnerável, se encontra totalmente entregue a Deus. Esse momento especial de oração não é apenas uma rotina espiritual, mas uma abertura de portas para que o sobrenatural de Deus se manifeste em nossa vida. O silêncio da madrugada, onde até a própria criação parece estar em descanso, é um tempo onde podemos ouvir a voz de Deus de maneira mais clara e direta. É o momento perfeito para recebermos revelações, encontrarmos consolo para nossas preocupações e sermos fortalecidos espiritualmente para os desafios do dia que está por vir. Assim como Jesus buscava a presença do Pai antes do amanhecer, nós também podemos nos conectar com Ele de maneira mais profunda e íntima, recebendo respostas que talvez não chegássemos a ouvir em meio à agitação do dia. Como está escrito em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Na madrugada, quando buscamos a Deus com todo o nosso ser, Ele nos encontra e nos revela sua vontade e poder. Além disso, a oração de madrugada nos coloca em uma posição espiritual de vantagem. Nesse momento, não estamos apenas falando com Deus, mas também nos preparando para enfrentar as batalhas espirituais que podem surgir ao longo do dia. Como Efésios 6:12 nos lembra, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. A oração de madrugada nos reveste da armadura espiritual, nos tornando mais fortes, mais sábios e mais preparados para as lutas que enfrentaremos. Se quisermos experimentar vitórias extraordinárias em nossa vida espiritual e cotidiana, a oração de madrugada é uma ferramenta poderosa para isso. Portanto, este é um convite, um chamado para que você experimente essa prática e veja os frutos que ela pode gerar em sua vida. Deus está esperando por você no silêncio da madrugada, pronto para falar, curar, guiar e fortalecer. E se você estiver disposto a dar esse passo de fé, verá que as maiores batalhas são vencidas no lugar secreto e os maiores milagres acontecem quando o mundo ainda dorme. Está pronto para se conectar com Deus em um nível mais profundo e experimentar o poder transformador da oração de madrugada? Agora, eu te desafio pessoalmente. Reserve um momento da sua próxima madrugada para orar. Não precisa ser por horas. Comece devagar, talvez com 15 minutos ou meia hora. Experimente levantar-se enquanto todos ao seu redor ainda estão dormindo e use esse tempo para falar com Deus.
para ouvir o que Ele tem a te dizer. E faça isso não apenas uma vez, mas comprometa-se a orar de madrugada por uma semana. Ao longo desse tempo, observe como o seu coração muda, como suas preocupações parecem mais leves e como Deus começa a revelar sua vontade de maneira mais clara. Você verá que a prática constante da oração de madrugada pode se tornar um dos pilares mais importantes da sua vida espiritual. Se você já experimentou orar durante as primeiras horas do dia, compartilhe sua experiência nos comentários. Queremos ouvir como Deus tem se manifestado em sua vida através dessas orações. A sua história pode inspirar outros a começarem essa jornada de fé. E se você ainda não experimentou esse poder, esse é o seu momento. Deus está esperando, e você pode ser surpreendido pelas respostas e milagres que Ele tem para você nesse tempo especial. Aproveite para compartilhar este vídeo com amigos e familiares que precisam dessa mensagem. Talvez eles estejam enfrentando desafios espirituais ou emocionais, e essa prática de oração possa ser a chave para uma transformação profunda em suas vidas. Se este vídeo falou ao seu coração, não se esqueça de deixar o seu like. E, principalmente, inscreva-se no canal Saga das Escrituras. Estamos constantemente trazendo vídeos que vão te ajudar a crescer espiritualmente, com ensinamentos bíblicos profundos e práticos. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. E antes de encerrar, lembre-se, Deus está presente em todos os momentos do nosso dia, mas é na madrugada, nesse horário sagrado e silencioso, que Ele pode nos falar de maneira ainda mais intensa e reveladora. Não perca a oportunidade de estar com Ele nesse momento único. Até o próximo vídeo. E que Deus continue abençoando você e sua família. Que o poder da oração de madrugada transforme sua vida e te leve a novas alturas espirituais.